Oi, Lucas Soares aqui do canal Embriares. E hoje eu vou falar sobre senso crítico e referências bibliográficas. Bom, se tu não sabe o que é senso crítico, ou tem dúvidas, ou quer até aumentar o conhecimento em relação à ideia de senso crítico, me acompanha no vídeo, que além de eu explicar o conceito ou a definição do que é senso crítico, eu vou trazer uma vivência minha em relação a isso, de forma mais prática, para conseguir ampliar o máximo possível a ideia de senso crítico. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou começar com referências bibliográficas, que é uma coisa mais simples. Na verdade, eu acredito que a grande maioria das pessoas já entendem que quando eu quero dizer sobre referência bibliográfica, que é a referência que tem no final dos livros ou de algum artigo, que é onde é que o autor está se fundamentando, onde é que está se baseando para ter alguns argumentos durante o livro, ou o texto, o artigo. A referência bibliográfica é isso. E a ideia de senso crítico? A ideia de senso crítico a gente pode começar com a ideia de senso. Porque a ideia de senso é a faculdade de julgar, né? A nossa capacidade de perceber e julgar aquela coisa que está acontecendo, ou aquele argumento que alguém está usando. Então, a ideia de senso crítico é a ideia de julgar aquilo de forma crítica, de forma de questionar o que é aquilo, o que está se fundamentando. Então, de uma maneira geral, o senso crítico é conseguir perceber e julgar aquilo de forma crítica. Bom, desde mais novo eu sempre tive um senso crítico. Na verdade, todas as pessoas têm um senso crítico. Às vezes elas se confundem com o senso comum, que é o que é comum para todos, mas não é fundamentado e baseado em nada, é uma coisa que todo mundo faz. Mas todo mundo tem um senso crítico em algum nível. E eu também sempre tive. Mas quando tu começa a entender melhor a ideia de senso crítico, tu começa a viver mais aquela ideia. Se tu não tem, vamos dizer assim, uma palavra, tipo que nem senso crítico, para tu pensar sobre aquilo, para ter uma referência naquele mecanismo, fica mais difícil de pensar sobre aquilo. Então, quando eu conheci a palavra senso crítico, fica mais fácil de eu identificar na minha vida quando eu estava tendo senso crítico em relação à minha realidade. E a ideia de senso crítico é uma coisa que eu já venho, vamos dizer assim, exercitando e treinando há alguns anos. Então eu já tenho alguma experiência com senso crítico. Quando eu era mais novo, e até hoje eu ainda tenho um pouco desse ideal que eu quero ser, de ser aquele velho sábio, tipo um mago, tipo que nem Gandalf no Senhor dos Anéis. De ser aquele velhinho com chapéu pontudo, cheio, com barba comprida, onde é que todo mundo respeitava porque sabe que ele é muito inteligente, ele conhece muita coisa, ele sabe muita coisa. E eu sempre tive esse ideal comigo. Mas a realidade é que eu sou um jovem, né? Hoje eu tenho 29 anos, mas um jovem de 20 e poucos anos. E a característica de um jovem é a inexperiência. Então, a realidade estava muito longe de eu ser um Gandalf. Bom, mas depois de um tempo, quando eu comecei a estudar sobre liderança, eu entendi algumas coisas que a gente tem uma necessidade de embasar a nossa vida em alguns princípios, algumas coisas que dão uma direção para a nossa vida. E um dos princípios, um princípio meu é a questão de sempre buscar a verdade. Sempre buscar, vamos dizer assim, a referência bibliográfica, o que é aquele argumento que a pessoa está usando, aonde se fundamenta naquilo. Está fundamentado na realidade? Está fundamentado na verdade? Como é que é isso? Segunda coisa, segundo princípio,
eu sempre parto do princípio que todas as coisas que eu falo e argumento, eu tenho que ter uma vivência prática daquilo. Eu tenho que ter tido uma experiência real com aquilo, no mínimo umas 3 vezes, para mim saber o que é aquilo de forma prática, para eu usar aquilo de argumento. Ou simplesmente admitir então que eu não sei. Ou eu já ouvi falar, né, mas é só teoria. E por terceiro e não menos importante, estar sempre aberto, né? Assim, estar aberto para novas ideias e não ficar sempre monotemático, né? Só ciência, só ciência, só ciência. Eu acho que é meio reducionista quando a gente fica assim, só monotemático. Então, um princípio meu é estar sempre aberto para a realidade da natureza vir até mim e eu conseguir enxergar a verdade através da natureza, através da realidade, né? Porque a verdade está na realidade, não está só na ciência. A ciência ela busca a verdade, mas é só um mecanismo, mas não é a realidade ainda. Enfim. E por eu começar a ter esses princípios, na época que eu estava estudando sobre liderança, eu queria conseguir chegar na mulherada. E aí, quando eu comecei a me pautar nesses princípios, eu consegui... foi na mesma época que eu comecei a entender mais sobre o senso crítico. Tendo um senso crítico e tendo princípios, como sempre buscando a verdade, sempre tendo experiências reais e estar aberto para novas opiniões, eu comecei a me sentir mais seguro. Porque eu estava estudando liderança para conseguir me sentir seguro para chegar na mulherada. E à medida que eu fui começando então a ter esses princípios na minha vida e desenvolver um senso crítico para as coisas que me aconteciam, eu consegui estar mais seguro das coisas que eu faço, das minhas atitudes, das minhas ações. E como resultado prático disso, quando eu chegava em alguma mulher para dar uma cantada ou para tentar conversar com ela, para desenrolar alguma coisa, eu conseguia me sentir mais seguro. Então, de uma forma prática, o que me ajudou como resultado desse desenvolvimento de senso crítico pessoal, né, eu consegui chegar mais na mulherada, porque eu tinha mais segurança das coisas que eu fazia. E o que eu vejo de mais importante na questão do senso crítico é que as pessoas elas têm uma necessidade de sempre ficar buscando as referências bibliográficas, ou sempre ficar se apoiando em algum autor para ter argumento. Só que o que faz diferença mesmo é desenvolver o senso crítico, tá? E ter discernimento na hora de avaliar alguma coisa. Tá entendendo? Ter o discernimento pessoal em separar o que é o certo do errado em cima das próprias experiências, tá entendendo? Porque se eu parto do princípio que eu sempre estou buscando a verdade acima de tudo e as minhas vivências têm que ser reais e eu não me fecho só no monotemático ou monoideísmo, só naquela ideia, só de um viés, eu começo a ter uma certa autonomia, tá entendendo? Até a razão de eu estar fazendo esse vídeo é justamente para ajudar as pessoas a desenvolver uma autonomia de pensamento, tá entendendo? Ter um pensamento crítico autônomo e não ficar simplesmente ou sempre se baseando numa ideologia, numa ideia que alguém se colocou. Sim, é necessário a gente buscar as referências bibliográficas, a gente ler os livros das outras pessoas, porque quando alguém escreve um livro, ela traz um compilado de experiência, isso os bons livros, que otimiza a nossa vida muito, porque a gente consegue aprender muito com a experiência daquela pessoa que ela deixou ali grafado, registrado, escrito, né? Ou até mesmo em vídeo, que é a minha intenção aqui. Então, com o desenvolvimento do senso crítico, pautado nesses princípios,
eu hoje eu me sinto seguro até de ter uma autonomia de pensar, tá entendendo? E como, vamos dizer assim, acúmulo de experiência, hoje eu tenho vamos dizer assim, uma segurança das coisas que eu penso. Porque quando a gente está muito perdido e só se apoiando nos outros, a gente não tem, vamos dizer assim, uma autonomia. E como resultado disso, eu vejo que hoje eu tenho uma autonomia e um discernimento mais apurado nesse meu senso crítico. Eu consigo separar o certo do errado sem precisar ficar sempre me apoiando em outros. E eu vejo que por ter desenvolvido essa questão de senso crítico, isso me dá mais liberdade de eu conseguir falar as coisas que eu penso de forma mais autêntica. Porque eu assumo a responsabilidade das coisas que eu falo. Tá entendendo? Porque uma coisa implica a outra, né? Liberdade implica em responsabilidade. Então, hoje eu sinto uma liberdade de expressar mais as coisas que eu falo, justamente porque eu já tive a responsabilidade de ter, vamos dizer assim, princípios consistentes, né? Ter desenvolvido um senso crítico. E a ideia do vídeo é justamente trazer um pouco dessa minha experiência, falar sobre senso crítico e como isso me ajudou. Tá bom? Eu quero que, por gentileza, esse é um canal novo e como é tudo muito recente, todo like, toda curtida, todo comentário, compartilhamento, então, faz muita diferença. Eu quero convidar vocês, então, para curtirem o canal no YouTube, curtir lá o Instagram, Facebook e que conheça o site lá, embriares.com.br. Todo novo inscrito, todo novo compartilhamento faz muita diferença aqui no meu canal. Beleza? Então a ideia é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu!